Shalom, shalom, Deus nos abençoe. Mais um domingo na presença do nosso Deus. Estamos aqui para celebrar, porque o cultuamos a semana toda, amados, através da nossa postura, da nossa conduta, da nossa manifestação de fé em nosso Deus. Então, hoje nós recebemos um comando, do nosso líder, apóstolo Éder Gregório, ele mandou um áudio para nós, para que, de acordo com aquilo que está acontecendo lá em Brasília, nós pudéssemos fazer intercessões para que o Senhor guarde a nossa nação, para que o Senhor guarde aqueles que estão lutando pela justiça. Nós queremos que o Senhor está removendo os fundamentos da iniquidade do nosso país e queremos que o Senhor não permita o derramamento de sangue, as pessoas inocentes sejam guardadas pelo Senhor, mas o Senhor venha verdadeiramente trazer juízo. Amém? Salmo 94 foi a palavra que Deus me deu para intercedermos nesse momento. Então, se você puder abrir aí a sua Bíblia, por favor, abra e comece a falar com o Senhor, o teu Deus, em nome de Jesus, o nosso Deus, para que o nosso Brasil seja livrado do mal. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor está removendo os fundamentos da iniquidade do nosso país. E isso pode trazer muitas coisas, muitas consequências, às vezes até violência. Então, vamos pedir para Deus nos guardar. Amém? Então, Salmo 94, versículo 16. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Esse é o próprio Deus, né, ali expressando o seu coração para que nós nos ajuntemos em força, em poder, em nação, em povo de Deus, igreja militante da terra, que sabemos o que é que a vontade do Senhor, que se estabeleça a justiça, juízo, que nós possamos nos levantar diante do Senhor e clamar: Senhor, não aceitamos que o governo do ímpio persevere, que o governo do ímpio prospere. Então, vem, Senhor, e nos ajuda em todo esse tempo. Eu vou fazer essa oração nesse momento, daqui a pouco o pastor Alexandre vai entrar. Então, fique atento, em nome de Jesus. E o Senhor fala mais ainda. Salmo 94, versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Então, nós estamos crendo que o Senhor vai operar a nosso favor. Ele vai trazer aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas. Amém? Por acaso pode associar-se contigo, Senhor, o trono da iniquidade? O que forja o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor faz recair sobre eles a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Então vamos orar agora ao Senhor. Daqui a pouco nós entraremos com a parte da palavra. Amém? Vamos juntar a nossa voz. Levante a tua voz ao Senhor. Amém? Somos um povo, amados. Não queremos que nenhum brasileiro pereça, mas aqueles que estiverem sendo levantados pelo adversário, que eles venham cair em si, voltem ao senso normal e se levantem diante do Senhor para haver uma mudança de rumo na vida deles, em nome de Jesus. Papai, a tua palavra nos diz em Salmo 94:15, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de reto coração. Senhor, nós temos visto agora a cidade de Brasília, Pai querido, esse lugar de onde emana ali, Senhor, os três poderes, o Rei da Glória, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, papai, e estamos vendo, Senhor, que o adversário tem pelejado contra o nosso Brasil, para que o nosso Brasil fique subjugado às forças das trevas, mas a tua palavra no Salmo 94 tem nos dito que aquele que fez o ouvido ouve, aquele que fez os olhos ele enxerga, aquele que fez o homem, Senhor, ele conhece o coração do homem. Então, papai, em nome de Jesus, tu sabes, ó Rei da Glória, na boca dos próprios adversários tem se falado, ali foram abertos portais, mas maior portal não há do que aquele que Jesus Cristo abriu, lá de acordo com Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, e nós nos levantamos nesse dia, em relação à vida do nosso país, do nosso Brasil, para que o nosso Brasil seja tocado pelo portal eterno, para que seja subjugado diante dele, do nosso Deus, todo portal que não procede do Senhor, porque entramos com o sacrifício da tarde, o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o qual disse: perdoa-os, porque não sabem o que fazem, e assim a nossa nação, o Brasil, seja tocado pelo poder do sangue de Jesus, pelo perdão do Cristo
Deus vivo, e nós possamos, ó Rei da Glória, ver verdadeiramente o juízo ser levantado por justiça na terra, e o trono do ímpio, o trono da impiedade não prospere, mas antes venha ser colocado de joelhos diante daquele em que vemos que todo joelho se dobra e toda língua confessa, Ele é o Senhor. Nós clamamos, ó Pai, guarda os brasileiros, guarda aqueles que estão revestidos e investidos, ó Deus, do Teu nome, do desejo de ver a nossa nação prosperar. Faz os invisíveis diante dos olhos da maldade, papai. Prospera, guardando lares, guardando os pais de família, guardando cada família, guardando o financeiro deste povo, meu Deus. Em nome de Jesus, não lhes permita que o adversário, na sua malignidade, os toque. Guarda-os pelo poder do Teu nome. Assim te pedimos, invocamos o Teu nome sobre cada um de nós, o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos dar uma palavra para você. Essa semana, gaste tempo. Fala, Senhor, o que o Senhor estabeleceu pelo nosso Brasil? Por favor, chamamos a existência. Use a tua voz para adorar ao Senhor, para buscar a Deus e pedir livramento para o nosso país. Esse é o tempo do povo que conhece a Deus, se tornar forte e fazer proezas. Nós podemos sim desalojar as forças das trevas através das orações, das intercessões. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então vamos nos unir. Amém? Convoque a tua família, faça tempo de oração, dê as mãos aos teus filhos, chame se você puder, tiver vizinho, chame os teus vizinhos. Ore ao Senhor, fala, o nosso Brasil, ele está sendo reivindicado pelas forças das trevas para fazer a agenda do mal, mas nós nos levantamos para que o nosso Brasil seja levantado por objeto de louvor na terra. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós que estamos nessa peleja. Cremos que o Brasil é do Senhor Jesus e a palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós não queremos que aqueles que invocam outros deuses se levantem na nossa nação, mas antes sejam homens de coração justo, íntegro, reto diante de Deus, que pleiteiem a causa do pobre, do necessitado, da viúva e do órfão, porque esse é o desejo do coração de Deus para cada um que está investido de autoridade. Amém, queridos? Deus os abençoe, bom restante de semana, em nome de Jesus. Agora vamos ouvir a palavra através do pastor Alexandre. Amém? Glória a Deus, fiquem com Deus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, shalom. Boa noite, feche seus olhos, vamos orar mais um pouco em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar com as nossas vidas, para que o Senhor venha liberar sobre nós aquilo que Ele tem nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, damos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Estamos passando por um momento de político, mas um político dos altos céus, não é uma guerra de governo na terra, mas é uma guerra de governo dos céus. E nós precisamos, ó Pai, que o teu poder se estabeleça e aquilo que está no teu coração. Cobre-nos com o teu sangue, fala com a minha vida, com a vida da tua igreja. Nos revela a tua palavra, Pai. Precisamos de um alimento hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu passei por algo bem assim interessante, porque já há algum tempo algo tem me incomodado um pouco, que é o meu cabelo. Na verdade, a ausência dele. Então, o que acontece? Eu já faz alguns anos, né, que eu gostaria de raspar a cabeça e ficar sem cabelo, porque já, na verdade, 60% dele eu já não tenho. Mas havia uma resistência, um conselho da parte da minha esposa para que eu não fizesse isso. E além disso, ela me amigavelmente me trazia os motivos pelos quais eu não deveria fazer isso. Além dela não gostar, ainda ela levantava os pontos negativos dessa atitude. Ela falava assim para mim muito docilmente, falava assim, amor, veja bem, você é narigudo, você é orelhudo, a sua cabeça tem um formato de berinjela. Então, se você raspar a cabeça, não vai dar certo, porque o cabelo, ainda que pouco, ele dá uma melhorada nisso daí. Ele dá uma amenizada no nariz, na orelha, e não deixa que as pessoas observem tanto esse formato de berinjela da sua cabeça. Então, eu estava com essas informações todas dentro de mim. E eu tenho também o espelho, que é meu amigo, eu vejo, eu enxergo, eu vi que eu sei que eu sou orelhudo, narigudo, que a minha cabeça parece uma berinjela. Mas aquele cabelo, ele me incomodava demais, porque havia um buraco aqui em cima, um buraco aqui atrás, e quando eu ia cortar o cabelo, que a pessoa pega no final e põe aquele espelho atrás, aquilo para mim era o fim do mundo. Mas enfim, já faz algum tempo que eu tenho passado por esses problemas. Na quinta-feira eu cortei o cabelo,
E aí eu cheguei em casa, tal, aí depois a gente tava vendo algumas fotos antigas, e eu falei para ela, eu vou deixar meu cabelo ficar desse tamanho que tava aí, para que esse topete aí disfarce mais, né, a frente que tal. Aí ela gentilmente de novo falou assim, então, mas o problema é que você já não tem mais essa quantidade de cabelo, você não vai conseguir fazer isso. Realmente você, nem esse pouquinho aí que você tinha, você tem. E aí eu não sei o que deu na cabeça dela, ela falou que chegou assim um tipo de uma dó, de um compadecimento, ou ela entendeu que era o momento, ela falou assim, olha, da minha parte, eu te libero, se você quiser, você pode raspar a cabeça. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz isso, eu raspei a cabeça, e agora eu me encontro narigudo, orelhudo, com a cabeça de berinjela, porém eu estou feliz. Porém, eu cheguei a um ponto que eu precisava chegar. Infelizmente, o cabelo se ausentou de mim. Eu sou um pouquinho desprovido de beleza e tenho esses negocinhos aí na minha face que falam contra mim. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adequar à minha realidade. E a palavra de hoje, ela quer fazer justamente isso. O que está tendo problema para você? O que está te incomodando já há alguns anos, ou alguns meses, ou alguns dias, ou algumas horas, ou a sua vida inteira? Nós precisamos tomar um posicionamento. É tempo da gente se levantar para falar, Senhor, eu não quero mais ficar assim. Eu preciso fazer as contas e ver o que vai me dar o menor nível de prejuízo ou de desgosto ou de angústia. Então, fazendo as contas, isso que eu estou vendo aqui agora, aqui, que você está assistindo também, é o melhor que eu tenho. Pastor, mas é feio, mas é o melhor que eu tenho. Porque do jeito que eu estava antes também era feio e eu estava insatisfeito. Então eu preciso entender que chegou um momento da minha vida onde eu não tenho cabelo. Então não adianta eu ficar disfarçando, querendo fazer um tupetinho, um pouquinho aqui, que eu abaixava para pegar a Bíblia, aquele buraco aqui, eu via aqui atrás aquele buraco aqui, e isso me incomodava demais. Então havia algo dentro de mim que já não tinha mais prazer nisso, não tinha mais graça fazer isso. Então o que eu preciso fazer? Tomar uma atitude. E existem coisas na minha vida e na sua vida que estão nos perseguindo há muito tempo. Esse cabelo já me persegue há alguns anos, eu já não tenho muita base de quanto tempo, mas pelo menos há uns 6, 7, 8 anos atrás que começou esse problema de calvície, de cair meu cabelo, talvez até um pouquinho mais. E eu convivi com isso esse tempo todo, justamente por amor à minha esposa, por respeito a ela, porque ela não gosta desse jeito aqui. Agora eu creio que Deus tratou o coração dela e ela falou assim: olha, até a sua cabeça de berinjela parece que Deus pôs a mão, deu uma melhorada. Dá até para encarar. Então chegou o momento, chegou a hora. Não sei se eu vou ficar para sempre assim. Não sei se mais para frente eu vou fazer um implante, vou pôr uma peruca. Não sei o que eu vou fazer. Mas agora, o meu momento é esse aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Então você precisa analisar o seu momento, o que está te afligindo, o que está te perturbando, o que está tirando a sua paz, o que está te incomodando, e você precisa tomar uma atitude urgente a respeito disso. Você precisa realmente entender que não vai acontecer nada se você não fizer acontecer. Não vai acontecer nada se você não tomar uma atitude de ir até o Senhor, de ir até a presença de Deus e falar: Senhor, essa situação não me agrada. Eu não estou bem com isso. Eu não me sinto confortável nessa situação. Eu preciso de uma mudança. E nessa palavra que eu pedi para que os irmãos lessem, eu não sei se vocês conseguiram ler, mas lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, se você ler o inteiro, eu não vou ler inteiro porque é muito comprido, mas eu vou ler aqui o versículo 20 que fala assim: Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Então essa é a situação. Essa mulher, ela estava de uma forma assim aflita demais. Existia algo dentro dela que a incomodava, e existia uma enfermidade dentro dela porque ela era estéril, então ela estava sofrendo um problema no seu corpo, no seu físico, na sua saúde. E esse problema depois começou a acarretar problemas na sua alma, porque ela era perseguida pela sua rival chamada Penina, porque o seu marido Eucana tinha Penina como esposa e também tinha Ana. E ela então era perseguida. Aquela mulher, ela ficava desafiando, ela ficava afrontando, ela ficava fazendo chocarrices, brincadeiras com aquela parte de Ana que não conseguia gerar. Eu gero e você não gera, eu tenho e você não tem. E por que que Penina fazia isso? Um dos motivos, porque ela via claramente
que o marido Eucana amava mais Ana do que Penina. Então, era uma forma de vingança. Era uma provocação que ela fazia, mas ao mesmo tempo era uma vingança. Ele pode até amar você mais do que a mim, mas quem dá filhos para ele sou eu. Quem segura o neném no colo sou eu. E aquilo foi se acarretando sobre a vida de Ana. E talvez hoje você está e eu estou nessa situação em alguma área, como eu estava nessa parte do cabelo, com algo que incomoda, que entristece, que fica chato. Cada vez que olha no espelho, vê, cada vez que vai pentear, não tem o que pentear, cada vez que vai tentar arrumar, não tem o que arrumar. Eu tenho gel, eu tenho creme para pentear, eu olhava aquilo e falava, cara, para que isso, velho? Você nem cabelo você tem. Então, fica uma frustração. Então, justamente era isso que acontecia com essa vida com Ana. Ela se levantava todos os dias, morava na mesma casa, via aquela criançada correndo, uma chorando, a outra mamando, a outra correndo. E o adversário sempre na cabeça dela: você não tem filho. E aí, todos os anos, eles subiam para adorar. Ela ia entristecida para lá. Chegava lá, ela não comia, ela não participava da festa, ela não adorava. E ela voltava para casa estéril. E ela fez isso por muito tempo. Ela fez isso por muitos anos. Ela ia e voltava. Ela ia e voltava. Sem nada nas mãos. E é exatamente o que nós estamos fazendo em muitas áreas da nossa vida. Nós vamos na igreja e voltamos para casa. Vamos no culto e voltamos para casa. Vamos no culto, voltamos para casa. Nos tornamos religiosos, fazendo um ritual, fazendo aquele caminho que já ficou certo. Domingo à noite é culto, quinta à noite é culto, tal dia é oração, tal dia não sei o quê. Mas os problemas continuam aí. Por que que os problemas continuam aí? Porque nós estamos no lugar certo fazendo a coisa errada. Ana, ela estava no lugar certo, que era a casa do Senhor. Ela subia todos os anos ali no lugar certo, onde a presença de Deus estava, onde tinha uma oportunidade dela se relacionar ali com Deus e gerar a bênção. Mas ela voltava para casa sem fazer isso. Ela cumpria um ritual. Ela era uma religiosa. Ela tinha uma aparência, mas ela não tinha essência. Nós precisamos entender que a nossa aparência de cristão, que a nossa conduta de ir à igreja, eu não estou falando que isso é ruim. É ótimo que você e eu estejamos agora aqui nesse culto, ou para quem congrega numa igreja física, excelente. Esse é o segundo passo mais importante. O primeiro, aceitar Jesus Cristo, e o segundo, continuar indo à igreja. Só que depois disso, os desdobramentos precisam acontecer para que verdadeiramente aquilo que Deus tem em essência venha sobre as nossas vidas. Porque veja a frustração dessa mulher. Ela ia à igreja e voltava para casa e não acontecia nada. Quem chorava era o filho da outra. Quem engravidava era a outra. Quem dava mais um filho para o seu marido era a outra. E ela não gerava nada, porque ela era estéril. Mas ela não ia na igreja? Ela não estava lá? Ela estava, mas ela não gerava nada espiritualmente. O corpo dela ia para a igreja. O máximo, a alma dela ia para a igreja, porque ela ficava triste, mas o espírito dela estava longe da igreja. Então nós precisamos estar na igreja, mas com a nossa entrega total, crendo que Deus é um Deus que vai nos liberar aquilo que nós precisamos de verdade. E para isso, eu e você precisamos nos entregar ao Senhor. E chegou um dia que Ana estava ali aflita, estava chorosa, o marido dela falava para ela: "Eu não sou melhor do que 10 filhos para você". Ele dava porção dupla, ele fazia tudo por ela, tudo. Ele fazia o que ele podia para ela. Mas o que acontecia, não acontecia nada, porque o que ela queria era um filho. E ela tinha a bênção de ter um marido que não a cobrava, que não a censurava por ser estéril, que não falava para ela: olha, você é uma inútil. Ela poderia ter o azar de ter um marido como muitas outras tinham. E falar: você não presta para nada, porque a mulher estéril, ela era desprezada. E ela poderia ter um marido que falasse: olha, você nem para ter filho você presta, eu me arrependo de ter casado com você. Eu não gosto de estar com você. Eu prefiro Penina, que me gera filho. Eu devia ter casado com outra mulher. Mas não, ele honrava ela. Ele honrava a aliança que ele tinha com ela. Ele dava porção dupla. Ele tentava suprir aquela carência. Então ela tinha essa vitória da parte de Deus de ter um marido fiel que fazia o máximo por ela. Mas mesmo assim ela continuava triste, ela não comia, ela não festejava, ela não cultuava ao Senhor. Por quê? Porque ela não via todo esse ambiente formado ao seu redor. Porque ela queria um filho. E o filho ela não tinha.
O filho não estava nos seus braços. Então, para ela, era um tormento diário. Imagina todos os dias você vendo o filho de outra na sua casa e você não gera esse filho. E é o que nós estamos passando hoje. Quantas coisas nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, mas a nossa vida não sai do lugar. E por quê? Deus é mais fiel com o outro do que comigo ou com você? Deus ouve mais a oração do outro do que a minha ou a sua? Ou realmente nós não estamos entrando num ponto de entrega como Ana entrou depois? Porque Ana depois ela subiu e ela começou a orar, e ela começou a chorar, e ela começou a clamar a Deus. Aí ela foi no culto. Nesse dia ela foi no culto. Tá? Nesse dia ela celebrou. Nesse dia realmente ela se rasgou diante do Senhor. O que Deus está falando para mim e para você hoje, olha, você vir ao culto, excelente, mas se rasgue. Se coloque diante da minha pessoa e clame. Faça um voto comigo. Conversa comigo. Fala das suas fraquezas, das suas limitações, esterilidades, problemas, o que você não pode gerar, o que você quer. A pergunta de Deus para nossas vidas hoje é o que você precisa, o que você quer, qual a sua necessidade, onde você é estéril, que porta está fechada para você. Conversa comigo. E Ana então estava ali conversando com Deus, mas a sua voz nem saía. E ela chorava, ela orava. E o sacerdote ali estava por ali, dá uma olhada e repreende ela e fala que ela estava bêbada. Ela falou, oh, Senhor, não tenha a tua filha como uma vadia, como uma filha de Belial. Eu estou amargurada de espírito, eu estou triste, eu estou arrasada. Estou fazendo uma oração, meu Deus. E ele fala que o Senhor conceda isso que você está pedindo. E ela fala assim, que eu ache graça diante dos teus olhos, porque ela sabia o que ela estava pedindo. Porque ela viu um sacerdote perdido, que achou que ela estava bêbada, mas que acontecendo aquilo que ela estava orando, ela teria que depositar a bênção que ela estava gerando ali na mão daquele sacerdote que a teve por embriagada. O lugar onde ela ia depositar o filho dela depois de desmamado era justamente no templo, nas mãos desse homem que estava totalmente perdido espiritualmente, os seus filhos perdidos espiritualmente, e ela teve que ter uma fé muito grande, porque ela já havia feito o voto. E ela fala que eu acho graça diante dos teus olhos. Ela já estava orando pelo filho dela. Ela já estava falando, Senhor, se o Senhor me der mesmo isso aqui que eu estou pedindo, eu creio que Ele vai dar. O Senhor acabou de me abençoar para isso, daqui a pouco Ele vai voltar para as tuas mãos. Eu acho graça diante dos teus olhos. Que o Senhor esteja no espírito, não esteja na carne. Que o Senhor cuide desse menino, porque eu vou estar longe dele. E ela então ali, ela chorou, ela clamou. Então ela se levanta e volta para casa. E ela se deita com seu marido Eucana. E ela então concebe essa criança. Ela engravida. Ela torna isso a realidade. E ela tinha feito assim, ó, essa criança se chamará Samuel. E eu pedi ao Senhor. Eu pedi. Então, o nome da nossa bênção tem que ser assim: ó, eu pedi. O que você vai pedir ao Senhor hoje? Qual o seu Samuel hoje? Qual é o meu Samuel hoje? O que você vai pedir ao Senhor? O que você vai colocar na presença dele? O que você vai tomar uma, uma decisão dentro da casa de Deus, dentro da igreja agora, hoje, nesse culto, depois dessa palavra, o que você vai pedir? Qual vai ser o seu Samuel? O que você vai gerar em Deus? Pelo que você vai chorar? Pelo que você vai clamar? Pelo que você vai suplicar a presença do Altíssimo, ainda que te tenham por embriagado? Nos ter por embriagado é justamente as pessoas que estão ao nosso redor sem discernimento da nossa luta, da nossa guerra, que falam assim, cara, isso aí não vai dar em nada, para, você tá bêbado, vai para casa, vai dormir. Não se preocupe com essas vozes, só fala, ô, meu marido, ô, minha esposa, ô, meu pastor, ô, meu irmão, não me tenha como qualquer coisa, eu só estou fazendo uma oração. Talvez vão se levantar do seu lado, ó, quem era para orar junto com você, te abraçar e chorar para que você passe a gerar, vai mandar você ficar quieto e ir embora que você está bêbado. Não vão fazer a leitura da sua vida espiritual. Mas e daí? Quem vai te dar isso não é o profeta Eli. Quem vai te dar isso não é seu marido ou sua esposa,
ou a sua igreja. Você vai gerar isso com o próprio Cristo. E é Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Esquece os homens. Esquece as limitações humanas. Esquece aquilo que os homens enxergam ou não enxergam. Quando enxergam de mais ou de menos, falam de mais ou de menos. Simplesmente creia. E se nós nos dobrarmos diante do Deus verdadeiro, dentro desse culto, nesse lugar que você está no lugar certo. Agora faça a coisa certa. E a resposta virá. Nós já estamos no lugar certo, temos essa vantagem. Estamos no lugar certo, temos um marido que nos ama, que é o próprio Cristo, e ele está falando, não sou para você 10 vezes mais do que isso que você precisa. Eu não te dou porção dupla, eu não morri por você, eu não ressuscitei por você, eu não intercedo por você todo dia diante do Pai, eu não te justifico, eu não derramei um sangue pela tua vida. Fala comigo. O que você precisa, filho? Comigo. O que você quer? O que te falta? O que está doendo? Jesus quer saber o que está doendo aí dentro. Ele é esse marido que nos vale por 10 filhos. Ele é esse marido que nos dá porção dobrada. Ele é esse marido que quer gerar em nós, mas que continua nos amando, mesmo agora que nós não geramos nada. Mesmo agora nessa pindaíba emocional, espiritual, essa tristeza, esse abatimento, essa falta de compromisso muitas vezes, ele fala, eu te amo. Te dou porção dobrada. Eu caminho com você. Eu morri na cruz, eu sei das suas dificuldades. Mas a sua falta de gerar não me assusta, porque eu sei que o dia que você se deitar comigo de verdade, você vai gerar. Então desfrute desse amor infinito, tremendo, do seu marido, Jesus Cristo, que te ama e que vale por 10 vezes mais daquilo que você precisa. E que está esperando, aguardando um relacionamento sincero, um dobrar de joelhos, um choro, uma súplica, um clamor, algo às vezes desesperado, daquilo que você não aguenta mais. O que está dentro de você que você não aguentava mais? Ana não aguentava mais. Nós temos que entender que essa mulher chegou no limite, ela estava no limite, ela estava para explodir. E isso que está dentro de você e dentro de mim, que nós não aguentamos mais, nós precisamos hoje tomar uma atitude com isso. Esse meu cabelo não significa nada perto das coisas sérias, mas era algo sério para mim. E quando a minha esposa me liberou na quinta ou na sexta, no outro dia que eu fui tomar banho, eu peguei meus 2, 3 aparelhos que eu tinha velho aqui de Presto Barba, que nem novo eu tinha, e fiquei raspando até acabar. Sai zica. Sai azar. Sai tormento. Raspe isso da sua vida, tira esse tormento. Tira isso que te perturba. Que todo dia você olha no espelho e aquilo te lembra. Ei, Alexandrão, tá careca, hein? Pior não é tá careca, agora eu tô careca. Mas agora o diabo não tem o que falar de mim, sabe por quê? Porque agora eu tô naquilo que Deus gerou para mim. Agora eu tô careca, e se o diabo falar que eu tô careca, eu vou ficar feliz. Ele não vai nem falar, porque não vai fazer efeito nenhum, porque agora eu tô feliz de estar careca. Agora, antes, quando ele lançava as setas incendiadas dele, falando, nossa, que buraco! Olha como é que tá isso, coisa horrorosa. Era isso que eu pensava. E eu ficava assim no espelho, e ficava assim, nem um tonto. Nem um besta. Vendo aquele desmatamento da floresta amazônica. E o capitão lá, vai, palhaço, não tem cabelo mesmo. Tem que parar, nós temos que pôr um ponto final nisso. Raspa o resto. Raspa o resto. Seja feliz. Desfrute daquilo que você tem. O que você tem? O que sobrou para você? Sobrou minha cabeça. Então, beleza, cara. Usa a cabeça. A cabeça está aí. Se eu tivesse perdido a cabeça. Mas ela está aqui, o cabelo é só um adorno. Importante. Para quem tem. Deus te abençoe que você tenha. Mas eu não tenho. Então, para a Penina, ela ter os filhos era muito importante, porque era o objeto de vingança que ela usava contra Ana. Mas para Ana, a mesma representação de criança era o tormento dela. O que é bênção para um é tormento para o outro. Uma criança era uma representação de bênção para um, e uma criança uma representação de tormento para outra.
porque uma tinha, a outra não tinha, do mesmo marido. E aí o que ela vai falar? Não tem como ela falar nada do marido, porque se uma se deita com uma pessoa e engravida, se ela não engravida, o problema está nela, não está no homem. Então, se alguém se relaciona com Cristo e vence certas coisas, quando nós não vencemos, o problema está em nós, não em Cristo. Ah, será que Deus abençoa mesmo? Será que Deus abre as portas? Será que Cristo faz a obra? Você não está vendo um monte de gente acontecer ao seu redor? Você já não viu um monte de área da tua vida romper? Por que que nessa área aqui Cristo vai ser ineficiente? Por que que nesse momento aqui não vai acontecer nada? Porque só nessa área aqui Cristo é inoperante? Não. Se ele já fez em tantas áreas da nossa vida, é porque ele opera, é porque ele faz a obra. Agora, existe um único ponto, ou um ponto, né? Não vou falar um único, mas existe um ponto, às vezes muito sério, dentro da nossa jornada cristã, onde nós já temos condições de fazer aquilo que nós queremos. Mas preste atenção nisso. Nós estamos paralisados por uma atmosfera profética. Deixa eu te explicar sobre isso. Existem atmosferas proféticas liberadas sobre as nossas vidas, que ela nos impede de chegar aonde nós queremos chegar, de pegar aquilo que nós queremos pegar, porque ainda não é o tempo. E o exemplo para isso é a vida de José. Quando José foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, e eles voltaram para casa com a túnica ensanguentada de sangue, e o pai o teve por morto, dali para frente, eles tinham uma coisa na cabeça deles. De vez em quando eles se reuniam, longe do pai, é óbvio, e falavam assim, viu, mas e se uma hora esse cara escapar? Não, mas ele é escravo, não tem como escapar então, mas sei lá, cara. Eu tenho medo. Tem dia que eu fico pensando, parece que eu vejo um monte de Josézinho correndo atrás de mim no sonho. Aí o outro fala, eu também tenho. É esquisito mesmo. Só que aí o que acontece? Você pode ver que desde criança, quando a gente faz uma arte, se você chuta uma bola e quebra o vidro do vizinho ali de uma janela, você entra para casa quietinho, finge demência e fica lá. Toma o seu banho, senta no sofá. Você fica um sino, porque você já fez a arte lá fora. Então agora você não quer chamar atenção. Então tudo que você tinha de fazer de arte daquele dia já foi feito. Então agora você entra, toma banho sem seus pais mandar, põe sua roupa, a mãe até assusta. O que será que está acontecendo? Será que está doente? Mas por quê? Você já está com aquilo na cabeça. Aí de repente você até ouve uma voz chamando lá no portão. Aí você fala: o que que é, mãe? Não é nada. Não, parece que alguém chamou, mas não é que alguém chamou. É porque nós estamos com aquilo na cabeça. Daqui a pouco vão chamar, vão denunciar, vão apanhar. Meu pai vai ter que pagar o vidro, vai bater em mim e vira aquele rolo, porque o diabo começa a atormentar. O diabo começa a cobrar. Isso acontece até hoje. Quando a gente faz uma arte, não interessa a nossa idade, o diabo ele não deixa passar. Vem aquele pensamento: ó, vão descobrir. Ó, vão ficar sabendo. Ó, estão batendo na porta. E aqueles rapazes venderam aquele irmão com 17 anos e de vez em quando o diabo trazia a memória deles. Ó, e se voltar? Eles sabem o endereço de vocês. Vocês não sabem onde ele está agora. Vocês têm uma informação só, que ele é um escravo. Mas e se de alguma forma ele conseguiu escapar, ou alguém comprou e libertou, aconteceu alguma coisa na vida dele e ele volta? Eles sabem onde vocês moram. Ou seja, eles tinham na cabeça: o meu inimigo tem meu endereço. E eu deduzo que ele esteja preso em algum lugar como escravo. Só que se passaram um ano, se passou um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse cara não voltou, não apareceu, você vai dando a sossegada. E quando você entrou em casa às 6 horas da tarde, depois de quebrar o vidro, deu 6h30, você tomou banho, você jantou, deu 7, deu 7h30, deu 8, deu 9, vão para a cama, vão dormir, graças a Deus, aleluia, deu tudo certo, ninguém sabe que foi eu, louvado seja o nome do Senhor. Ótimo. E esses meninos estavam do mesmo jeito, porque eles venderam o irmão com 17, depois de 8 anos, com 25, não voltou, não volta mais, já morreu, é escravo mesmo para sempre. E José está lá, escravo, depois foi preso, e quando chega lá com 30 anos, depois de 13 anos, ele interpreta o sonho e é colocado somente abaixo do governador. Aí chegou o grande problema da atmosfera profética que tinha que segurar naquele lugar. Porque naquele momento, ele teve a oportunidade
de se levantar e falar para Faraó assim, ó, eu preciso dar um pulinho na minha casa, já já eu volto. E pegar ali alguns soldados, algumas coisas, e ir lá arrebentar os irmãos dele, de bater ou matar todo mundo, dar um abraço e um beijo no pai e falar, pai, eles me traíram, viu? Mas eu estou aqui. Só que sabe o que o José fez? Nada. Ele tinha o poder, mas ele estava preso profeticamente, porque ele tinha um sonho. E o sonho que tinha sobre a vida dele, irão se curvar diante de ti. E se ele sai do lugar profético, o sonho não se cumpriria. Deus precisa segurar você num lugar até que se cumpra profético. Eu tenho um desespero dentro de mim de sair de Duartina. Eu não quero mais morar em Duartina. Para mim, tudo que eu tinha que fazer em Duartina eu já fiz. Mas, de repente, eu estou aqui por um profético. De repente, eu estou aqui porque ainda não chegou a hora. Eu poderia alugar a minha casa, minhas coisas aqui e ir embora. Mas se eu fizer isso e sair do profético, eu posso me complicar muito. Então, talvez você hoje, você tenha até condições de fazer alguma coisa, mas cuidado com o profético. Cuidado com o que você tem de revelação. Cuidado com o que Deus está esperando de você. Cuidado com o que Deus te prometeu que vai acontecer nesse lugar, seja ele geográfico, seja ele espiritual. Cuidado com o profético. Respeite o profético. Porque José, ele nem se informou se o pai estava vivo. Ele não moveu uma palha, sabe por quê? Ele ficou focado na missão que Deus dera para ele naquele momento, porque ele sabia, se ele de repente mandasse alguém ir lá na terra dele e ele voltar e as pessoas voltassem com um tipo de informação, seu pai está vivo, ele talvez não aguentasse e fosse para lá para ver o pai. Então ele preferiu conviver. Não sei se meu pai está vivo ou se está morto, mas eu preciso esperar o profético. Eu preciso esperar que se concretize o que Deus falou na minha vida. Falou que iam se curvar. Meus 11 irmãos iriam se curvar diante de mim. E para eles se curvarem, eu preciso estar no trono. Para eles se curvarem, eu preciso estar no governo. Se eu for lá na terra deles, eu serei igual a eles. Mas se eles vierem aqui na minha terra, aqui eles vão se curvar. Porque chegará um dia que eles vão precisar vir para cá. Então ele precisava esperar o tempo de Deus se cumprir para que as pessoas viessem até ele. Então, o profético é muito perigoso se nós sairmos dele. Então, talvez hoje você tenha até condição de fazer alguma coisa, mas não faça, cuidado. Porque se Deus tem um negócio para você ainda nesse lugar ou desse jeito, você precisa esperar isso acontecer. E Deus precisou, então, esperou passar os 7 anos de abundância, que foi o sonho. Então, de 30, ele já foi para 37 anos. E ele não foi ver o pai, nem os irmãos, nem matar, nem se vingar, nem abraçar, nem beijar. Foi fazer nada. E ele estava a 425 quilômetros da casa do pai dele. Para nós hoje, são 3 horas e meia de viagem, 4 horas de carro. Para ele lá, 2, 3, 4, 5 dias, não sei. Mas ele tinha muito poder para fazer isso. Ele poderia ir. Tanto é que depois, quando o pai dele manda buscar comida, ele envia comida, depois envia gente para buscar o pai, os irmãos, traz todo o gado. Então ele tinha muito poder. Ele poderia ter ido para lá tranquilo. Mas passam-se os 7 anos de abundância, ele vai para 37 anos. Ele casa, ele gera filho. Ele queria mostrar o netinho para o avô. Um profético. Um profético. Esperar o profético. Se você romper com o profético, você pode jogar tudo por água abaixo. É um profético, esperando. E ele com aquele nenenzinho no colo, falava, eu queria tanto te mostrar para o seu avô. Queria tanto te levar para os seus tios. Mesmo que eles me traíram, mas você tem 11 tios, você não morreu nenhum. Mas ele falou, papai tem que esperar o profético, filho. Eles vão vir para cá. O pai tem uma promessa. Um sonho. E essa conversa de José com os filhos devia doer demais. Porque ele queria tanto ir lá ver o pai, mostrar os netos, os filhos. Mas ele precisava esperar. 7 anos de abundância se passa. Aí entra a escassez e a fome começa a rondar a terra.
E chega um dia que o pai dele fala assim para os irmãos dele: o que vocês estão fazendo parado aí, olhando para nada? Pega as coisas, vai atrás de comida. Ouvi dizer que no Egito tem comida. Ouvi dizer que no Egito tem comida. Vai para lá buscar. E aí começa a movimentação do profético a favor de José. O profético tinha que se cumprir na vida dele. E aqueles homens então pegam aquele alimento, pegam aquele dinheiro e vão até o Egito, mas não sabiam que José estava lá. E José também não se dá a conhecer logo no primeiro momento. E se você for ler lá em Gênesis, depois, do 37 para frente, você vai ver uma história muito bonita. Então você vai ver o que aconteceu ali, e chegou um momento que eles se curvaram diante daquele homem, do irmão. E depois o seu pai também veio, e se cumpriu o profético. Ele teve que esperar. Esperou 9, 10 anos, não sei exatamente quanto tempo depois que entrou a escassez, que eles foram atrás de comida, talvez 1 ano, 2 anos depois. Mas ele teve que, depois de ter o poder nas mãos, de andar 425 quilômetros, para pelo menos abraçar o pai, ele teve que esperar 9 anos, porque ele sabia que ele precisava respeitar algo maior do que a saudade do pai. Ele sabia que ele precisava respeitar o sonho que ele tinha. E aí se cumpriu. E aí ele trouxe os irmãos, trouxe a família dos irmãos, trouxe todo o gado, trouxe o pai, tudo veio para o Egito, por causa de um escravo. Talvez que esteja sobre a sua vida ou sobre a minha, é gerar alimento para muita gente. Talvez o que esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida seja uma responsabilidade maior do que você está pensando. Talvez hoje eu só sou um cara largado aqui em Duartinho. Talvez hoje, aos olhos de muitas pessoas, eu sou só um esquecido aqui por Deus que não deu certo na vida em muitas coisas. Estou aqui nessa cidade pequena, quieto, fazendo um culto aqui pela internet, nesse cantinho aqui. Mas tem um profético sobre a minha vida. Existem promessas sobre a minha vida e eu preciso esperar o tempo de Deus. Existem palavras liberadas sobre a tua vida que você precisa esperar o tempo de Deus. Existem promessas sobre a tua vida que você precisa esperar e se cumprir no teu cantinho. Fica quieto aí. José continua focado lá no Egito, governando, dando as ordens, fazendo tudo o que ele queria. Ele esqueceu dele mesmo. O profético faz com que nós tenhamos que nos esquecer de nós. Você é o menos importante dentro do profético. Você é o menos importante dentro da promessa. Mas a promessa era para ele, mas ele era o menos importante. Porque se ele olhasse para ele, ele ia atrás do pai e ele iria perder o profético. Dentro de uma revelação, do entendimento, de uma promessa, de um sonho, de uma direção de Deus, nós nos tornamos o menos importante. O mais importante é o profético. É o que Deus prometeu, é o que Deus liberou, é o que Deus falou. É isso que é importante. Esse é o importante. É isso que tem que acontecer. Fique firme com o Senhor. Esquece o resto. Vai para a presença dele. Se prostra. Vai gerar seu Samuel. Vai gerar a tua bênção. Vai gerar a tua vitória. Porque vai chegar a hora. As coisas vão romperem. Tem um nenê para chorar no seu braço. Tem um nenê para mamar no seu seio. Deus é bom. Deus é fiel. E ele tem uma linha de raciocínio para cumprir na sua vida. Você só precisa ficar firme. Eu só preciso ficar firme. É nesse lugar que nós estamos. Fica firme. Um nenê vai chorar no teu braço. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora, depois nós vamos tomar a Santa Ceia em nome de Jesus Cristo. Antes eu quero trazer uma palavra a respeito de ofertas. Tem uma passagem que fala sobre um homem chamado Cornélio. Eu falei esses dias sobre ele, mas hoje Deus me deu um entendimento interessante sobre isso, que talvez te ajude a ofertar e a dizimar com um propósito maior. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial
diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Esse homem ele estava dando esmolas às pessoas e elas foram consideradas como oferta diante de Deus. Olha que loucura. Falei, Senhor, mas como que uma esmola dada a um andarilho, a um mendigo, se transforma em oferta diante do Senhor? E o Senhor falou comigo porque dentro daquilo que ele tinha de entendimento, ele era liberal, ele era desprendido. Ele orava a Deus, mas ele também dava esmola para os pobres. Então, o desprendimento e a liberalidade é o segredo que nós temos para gerar a palavra de Deus nas nossas vidas, para gerar aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Essa esmola de Cornélio foi transformada numa oferta diante do Senhor. E aí o Senhor envia um anjo para falar assim, chama Pedro para te ensinar sobre a palavra, você vai se converter agora. Você tem me buscado na ignorância, agora eu vou te revelar a minha pessoa. Então, dentro da oferta e do dízimo, você vai ter a revelação da palavra. Ah, mas se eu não ofertar e não dizimar, Deus vai revelar a palavra do mesmo jeito. Sim, vai, verdade. Mas talvez não com a força que você precisa. Não com a revelação que eu precise. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos ativar através de semente. E Deus tem te convidado, oferta, dizima, porque eu quero enviar meu anjo e liberar a palavra sobre a tua vida. Então, se você for tocado por Deus para estar ofertando no nosso ministério, dizimando, no rodapé aí tem o nosso Pix, você faça isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora e estar ceando em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse culto, por esta palavra. E nós queremos respeitar muito o profético e queremos também respeitar muito, ó Pai amado, a necessidade de estarmos na tua presença para gerarmos aquilo que nós precisamos. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos cobre com teu sangue. Guarda cada família, cada lar, cada casa que tem ouvido esta palavra, e os que vão ouvir ainda, Pai, em nome de Jesus. Que possam, ó Pai, ser visitados pelo teu anjo, pelo teu poder, pelo teu sangue. Que a tua glória seja manifesta a favor dessas vidas e que verdadeiramente cada um de nós recebamos, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem de porção para nós. Esse homem disse para aquela mulher, para Ana, não sou para você mais do que 10 filhos, e eu te dou porção dobrada. Ô Senhor, nos dá porção dobrada, sim, meu Deus. Nos ame abundantemente, sim, e gere em nós um espírito quebrantado para irmos até o Senhor, sim, e concebermos as tuas bênçãos, vitórias e livramentos em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, as nossas casas, descobre com teu sangue, sim, dá livramento para o nosso país, Pai, cobre o nosso país com teu sangue. Sim, meu Deus. E nos ajuda, Pai, a te buscar e a estar diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que tem a sua ceia, vamos ceiar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Quinta-feira, culto às 8 da noite. Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, poderosa na presença dele. Que o sangue de Jesus Cristo faça toda a diferença a nosso favor. Ore pela minha vida, ore pela minha casa, ore por esse ministério. Que o Senhor nos guarde em amor e nos dê livramento em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fogo no bicho.